hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre nomenclatura dos compostos, localização das ramificações na estrutura química. Nomenclatura das ramificações. Então, olha só, eu coloquei um exemplo aqui, ó, duas fórmulas estruturais idênticas. É só que nós vamos utilizar, vamos identificar a forma de duas fórmulas, a mesma estrutura, e identificar qual seria ideal para a nomenclatura. Na primeira estrutura A, eu tenho que escolher a cadeia principal, dando preferência no sentido horizontal, tá? Aonde eu vou ter a maior quantidade de carbonos possíveis, e vamos também identificar se houve ou não duas ou mais possibilidades de escolha. A cadeia principal deve ser a mais ramificada possível. Então, olha só, se eu pegar aqui no sentido horizontal essa cadeia, aqui, ó, eu vou ter quantos radicais aqui? Vou ter um radical, esse radical é chamado de isopropil, vou circular ele aqui, isopropil, certo? E vou ter um radical chamado metil, tá? Então, nesse caso, eu vou ter duas ramificações aqui na minha primeira estrutura. E na minha segunda estrutura, que é a mesma, né? Eu vou fazer de outra forma para tentar pegar a maior ramificação possível, maiores ramificações, mais, né? Então, olha só, se eu pegar daqui, ó, eu vou ter quantos radicais aqui? Um radical chamado metil, certo? Outro radical também metil, e eu vou ter outro radical chamado etil. Então, vou ter três, né? Três radicais aqui, mais do que na minha primeira outra forma de identificar minha cadeia principal. Então, eu vou opinar para essa estrutura, tá? Porque aqui eu vou ter mais ramificações, aqui eu vou ter três ramificações, e aqui eu só vou ter duas. Então, eu vou opinar para essa nomenclatura dessa estrutura aqui. E como é que vai ficar o nome? Vamos lá para identificar. Começando a contar daqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só, no carbono 3, eu tenho o radical etil. Então, pela ordem alfabética, quem vem primeiro? Etil, metil, é o etil, né? Porque começa com E. Então, eu vou colocar 3 etil, que é a localização dele, ó, 1, 2, 3, ele tá no 3. Então, eu vou colocar 3 etil, tá? Agora, localização do etil. Um está no 2 e o outro no carbono 4. Então, eu vou colocar 2,4. Como são dois radicais, então é dimetil. Dimetil. Como na minha cadeia na minha cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, então é pente. Pentano. Pronto. Então, na minha estrutura, o nome da minha estrutura é 3-etil, 2,4 dimetil pentano. Então, essa é a nossa aula de hoje e até mais.